Não, tranquilo. Voltei aqui. Oi, voltamos. Voltamos. Tá me ouvindo? Sim, te ouço. Só uns segundinhos, deixar o pessoal entrar. Então, respondendo, né, ainda na mesma questão que a gente vinha falando antes. Quando esse processo de desapego que aconteceu, que rolou ali dessa criança, nessa faixa etária de 10, 11 anos, que já tem uma leve consciência de que ela está desapegando do celular, desapegando do videogame, e que foi algo natural dela, e que rolou toda essa frustração, todo esse luto antes de sentir que não vai ter, o julgamento que vai vir de fora não vai ser tão forte quanto a força que ela tem de acreditar na escolha que ela fez, porque já foi algo natural que rolou. Então a gente está falando de uma coisa que, de uma ação que não partiu do pai e da mãe, de uma escolha de não dar para a criança o celular ou dela não ter, mas de ela não ter mais, porque ela fez essa escolha, né? De não ter e não utilizar, e então esse julgamento dos amigos, ou enfim, e até a visão dela já vai ser totalmente diferente para aquele acessório que está na mão, né? Como o celular, ou enfim. Eu lembro que antes, no caso, quando né, eu era pequena de idade, que eu falo pequena de idade, né? Porque de tamanho, enfim. A gente tinha aquele minigame, Uhum. né? E era caro, eu não tinha, e muitos colegas tinham. Então, mas eu gostava de fazer outras coisas. Eu gostava de dançar, eu gostava de ir pro mato, eu gostava de fazer outras coisas. Então, para aquilo, para mim não fazia muito sentido. Mas eu tinha amigas, tinha né, colegas da turma que fazia sentido o fato de não ter. E gerava, sim, um abalo emocional. Então, tá aí mais uma vez, daí vem a família com os limites, a consciência e com uma fala empática, amorosa, de trazer e acolher essa criança e isso que ela tá sentindo, né? Sim. Não. A gente volta lá pro ponto inicial, né? Não tem receita pronta e não tem certo e errado também. Uhum. Tem aquilo como a gente está acostumado a sempre seguir alguma coisa que alguém nos disse que é o mais saudável, que alguém nos disse que é o certo, que alguém nos disse que é o correto. E para educar as nossas crianças. E tá desacostumado a observar as nossas crianças, de fato, né? Observar sem esses rótulos de certo, errado, bonzinho, malvado. Então, quando a gente começa a observar, de fato, você vê que não existe a fórmula certa, não existe verdade, não existe bom, mal. O que existe cada realidade é única, né? E aí a gente ir tomando consciência disso, realmente observando as crianças e fazendo essa análise cada vez mais consciente, né? É que a gente vai encontrando esse caminho. E daí essa coisa, às vezes eu sou meio enfático, assim, né? Essa coisa do assumir a bronca, fica uma coisa leve, porque, enfim, não é que é uma coisa não é fácil, mas também não é uma coisa super pesada, assim como a gente está acostumado, né? É mais uma coisa de, não, eu tenho consciência que eu acredito que é isso, isso e isso que tem que ser, é assim que tem que ser, é assim que eu vou assumir que é assim que eu vou fazer com as crianças, assim que eu vou fazer com meus filhos, assim que eu vou fazer aqui nesse espaço que eu tô cuidando. E é muito isso, né? Quando tu. E também ter essa consciência, quando a gente fala, né? Você ter consciente, estar consciente, mas o que é o consciente, né? O que é eu posso dizer que eu sou uma pessoa consciente, mas você é consciente de quê? Para quê? Né? Então, fazer essas perguntinhas faz com que você veja como você está consciente ou não, né? Então, eu posso ter consciência do mal que faz, mas eu tô ali
ainda estimulando essa minha criança a usar a tecnologia de forma não equilibrada, não saudável. Ela tá ali comendo e tá com o celular do lado dela. Ela tá tomando banho e tá segurando o celular. Ou enfim, tem até, eu não sabia, mas tem até pinico para crianças pequenas que já vem com o suporte para você colocar o celular ali, né? Fiquei de cara. Fui pesquisar numa live isso. Eu acho que foi do Piorski. Eu nunca sei falar o nome dele. Eu sei quem é, também não sei falar o nome dele. Aí fui procurar no site digital, lógico que eu também não vou fazer merchandising, porque eu sou contra o capitalismo, né? Enfim, fui procurar em tal loja e tava lá o pinico, com suporte para celular. Então, daí tinha regulagem, tanto para conectar iPhone, quanto não para conectar que não fosse iPhone, né? Então, é aí que está a sacada, de você, pai, estar consciente e ainda se sentir confortável liberando e dando essa tecnologia para que a criança fique ali e a tecnologia seja a babá da sua criança, ou você está consciente e assume essa bronca que tu fala, né? Assume essa responsabilidade de colocar esses limites com firmeza e gentileza, com amorosidade. E não, peraí, a tecnologia está aqui como ferramenta, não como babá, né? Sim, que também muitas vezes é confortável, né? E até tá tudo bem, né? Pô, preciso fazer alguma coisa, dar o celular para criança, mas ter consciência disso que estamos fazendo, né? Porque também é confortável para a criança, também é confortável para a gente, né? Porque a criança fica ali assistir. Eu ficava assistindo televisão, né? Os meus pais podiam fazer o que fosse, eu ficava assistindo desenho. Então tem esses dois lados, né? Mas como não tem o certo e o errado. Agora, o que eu sempre trago é tipo realmente não ter esses rótulos também sobre a tecnologia, né? Ah, a tecnologia é tudo ruim. Não, tem lados muito bons, né? Ou, tecnologia é tudo de bom. Não, tem também os lados que não são tão saudáveis. Né? Então é bem isso, né? Essa consciência de que para quê, né? E é equilibrar, é fazer esse malabarismo diário e sentir, perceber. E quando você está sentindo que você está sendo ali sugado, que você está sendo tomado por aquilo, opa, peraí, o que eu posso fazer na minha rotina para que eu desapegue disso? Né? É colocar o telefone para despertar em alguns momentos do dia para que eu vou lá olhar as redes sociais e resolver o que eu preciso resolver e voltar para o meu trabalho. Para a criança a mesma coisa, né? É achar estratégias no seu dia para que isso aconteça de forma fluida e que ela não vire essa vilã que né, que a gente escuta falar, e que também não vire essa proibição do uso, né? Sim. Que a gente possa também fazer as pazes, né, com essas coisas. Né? Tem isso. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem bem à vontade, tá? Essa é a nossa segunda parte da live. O assunto rolou, foi bom, a gente foi falando e a gente já deixou a primeira parte gravada no nosso IGTV, tá? Rodrigo, se tu tens mais alguma coisa, tu quer comentar alguma outra situação que eu recebi uma pergunta na minha caixinha de perguntas que eu fiz do pessoal lá da Escola do Mon, que é os amigos meus lá de Curitiba, que eles têm uma escola de educação tecnológica. É uma escola específica disso, né? E daí eles me perguntaram, o que você mudaria na escola hoje? Eu mudaria um ponto principal que eu acredito que é deixar que cada um encontre o seu caminho. Tanto educadores, quanto gestores, quanto as crianças. Né? Porque como deixar que cada um viva a sua verdade, né? Porque eu acho que quando a gente tem um ambiente propício para permitir que as pessoas vivam as suas verdades, coisas boas vão acontecer. Vai ser caótico, vai ser... Porque a gente não sabe fazer isso também, não vai ser assim, relax, porque não é uma coisa que a gente está acostumado, mas eu acredito que a escola deveria ser várias coisas, assim. Mas se pudesse ser um lugar em que fosse permitido
que todo mundo encontrasse o seu caminho, encontrasse a sua verdade e pudesse manifestar ele, eu acho que daí ia ficar muitos educadores, acredito que iriam repensar suas práticas e fazer diferente, e muitas crianças iam ser deixadas em paz, não iam precisar do celular no pinico e Né? coisas assim. Legal. Eu acredito muito nisso também. E, e na tua formação, né, tu também traz o design thinking, né? Tu Sim. poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso e se tem alguma ferramenta, alguma coisa que a gente possa trazer para o dia a dia das famílias ou que a gente possa usar ele também como uma tecnologia? O design thinking, ele é assim, ele é uma abordagem eu costumo traduzir assim como a maneira de pensar dos inventores, assim, né? Então ele não foram várias pessoas assim que estudaram como que os designers, os inventores, essas pessoas que criam coisas, como que eles desenvolvem esses projetos, né? Como é que eles desenvolvem esse pensamento. E aí existe uma adaptação desses estudos que é o design thinking para educadores. No caso, eu fiz o curso de facilitação, né, para facilitar oficinas sobre isso, mas ele é um material que está disponível de forma aberta e gratuita, né? Então você pode procurar Design Thinking para Educadores. Eu acredito que o site é dtparaeducadores.org e está lá o site todo, o material todo em português. E é uma coisa que enfim, facilito oficinas, né? E estou criando um material em cima disso para deixar ele mais interativo, assim, né? Legal. Fazendo uma releitura disso. Novidades estão para vir aí, Ah, fique. mas a ideia é justamente assim, se você quer reinventar a educação, reinventar a escola, que existe usar desse conhecimento, né? Dessa área de conhecimento dessas pessoas que trabalham inventando coisas, assim. Né? Então, é um grupo de pessoas que estudou publicitários, por exemplo, que criam peças publicitárias, ou roteiristas de filme, ou pessoas que criam produtos, assim, o liquidificador da sua casa, como é que ele foi inventado? Ah, qualquer designer, assim, né? Qualquer pessoa que inventou alguma coisa, qual foi o processo que ele fez para chegar até essa invenção, né? E aí adaptaram isso para que existam invenções dentro da escola, né? Que é o design thinking para educadores. Então, um educador que quer reinventar a sua prática, que quer inventar maneiras diferentes de fazer educação, pode utilizar esse passo a passo para estruturar as suas ideias, né? Porque às vezes a gente está cheio de sonhos, cheio de vontade de fazer, mas não sabe por onde começar. Ah, eu tenho o sonho da escola que vai ser assim, assim, assado, mas não sabe como estruturar esse pensamento e formar isso num um produto ou um serviço ou um local, né? Como que a gente estrutura esses nossos desejos, né? Então, é um pouco disso. Ele começa lá trabalhando com os seus sonhos, se conecta com o seu público, viram ideias, que viram protótipos, que depois viram uma coisa real, assim, né? Então é esse Então, passo a passo que é o design thinking. ele é muito de visualização e ação ao mesmo tempo, né? Sim. É um Porque processo muito colaborativo, né? Muito. Eles falam que são os três pilares, né? Que é colaboração, empatia, que é se conectar com para quem você está fazendo, né? E a experimentação. Então, tá sempre botando a mão na massa, né? Experimentando. Mais do que ficar só planejando, é experimentar e testar e tá sempre evoluindo, né? legal. Então, eu acredito que seria isso, né? Muito, muito, muito obrigada. Acho que eu não vi nenhuma pergunta passar aqui, você viu? Acho que não, né? Não, acho que a gente respondeu. Só queria colocar mais uma vez para vocês o site, depois a gente pode também colocar lá no embaixo da legenda da live. Só depois tu me passa certinho do Design Thinking, que eu acho que tem pessoal que gostou. Sim. E te agradecer muito mesmo, agradecer o pessoal que ficou aqui com a gente esse tempo.
e falar com vocês sempre, né, contigo sobre a educação vive consciente, e esse assunto que está pegando muito agora é muito importante e sempre, sempre inspira ainda mais, né, o nosso projeto, o Colibri, que ele é um projeto voluntário, né, são 4 amigas voluntárias que se juntaram para fomentar esse tipo de assunto, para trazer essas vivências para mais perto das famílias, para fazer essa ligação tanto do ensino público, enfim, ou ensino privado, mas de famílias entusiastas que querem uma certa revolução, uma certa mudança, né, das instituições. Então, a gente está nesse movimento de buscar parcerias, de buscar pessoas, de falar sobre, de movimentar isso para que a gente consiga, aos poucos, ir mudando e dando essa liberdade de criação para as crianças e para os educadores, e enfim, né? Eu acredito muito nisso. Então, quero te agradecer, Rodrigo, pelo teu tempo, pela tua fala, pela tua sabedoria. Muito obrigada mesmo. Em nome do Colibri, eu, a Flávia, a Camila, a Glaucio, te agradecemos muito, tá? Agradecemos as pessoas que estão aqui em mim. Tem um monte de live rolando, né? E tem alguém aqui nos ouvindo. Muito obrigada. E acreditamos muito que a educação pode transformar, sim, né? Eu agradeço o convite aí, esse papo, as pessoas que assistiram aí, a Camila que sempre está interagindo na minha página, sempre presente, o pessoal do Colibri também. E é isso, força no projeto de vocês. Muito obrigada. A gente não está sozinho, a gente só está disperso ainda. Está espalhado por aí. Quem está querendo fazer essa mudança na educação. Então, seguimos. Muito obrigada. Namastê. Boa noite. Fiquem bem aí no frio. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.